Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 14 do livro de Êxodo. Hoje é sobre a travessia no Mar Vermelho. A gente vai falar então sobre a travessia do povo de Israel. A gente vai entender como foi essa travessia, como eles atravessaram o Mar Vermelho. Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 14 do livro de Êxodo. Então a gente começa no versículo 1. Disse o Senhor para Moisés, no versículo 2: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então, o que acontece? A gente lembra quando o povo do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, assim que eles saíram do Egito, eles foram para Sucote, né? Eles pararam ali em Sucote. De Sucote, eles foram para Etã. Etã ficava na entrada do deserto. Então, eles já estavam na entrada do deserto, eles já estavam em um caminho. O que vai acontecer agora? Deus vai mandar eles voltarem. Eles vão retroceder. Eles estavam já adiantados na viagem. E eles vão voltar. Alguns estudiosos dizem, né? A paz, Nando, boa noite. Alguns estudiosos dizem que esse percurso de Etã até onde eles vão agora, até esse retorno, são 3 dias. Então, eles estavam bem adiantados. Amém, a paz, boa noite, Júlio. Eles estavam bem adiantados, né? E estavam já na entrada do deserto. Então, o que Deus faz agora? Deus faz eles voltarem. Então, é uma coisa totalmente sem lógica. Eles já estavam ali na entrada do deserto e agora Deus manda eles voltarem caminho de Sucote. Então, eles voltam porque eles tinham passado, né, por Sucote e estavam entrando já no deserto. Agora, eles vão voltar para ficar perto do mar. Eles estavam longe do mar, então eles vão voltar agora para ficar perto do mar. E Deus manda eles ficarem ali perto do mar. Esse lugar onde Deus vai mandar que eles fiquem é um lugar proposital. A gente vai ver que Deus vai falar com Moisés que há um propósito para esse povo e para esse lugar. Porque realmente era um lugar que era considerado, né, um beco sem saída. É um lugar considerado que eles não iam ter para onde fugir. De frente era o mar, né? E ali ao retorno dele, ao contorno deles, não havia saída. Eles estavam encurralados. Tanto que a gente vai ver que o propósito era esse. Deus vai usar esse propósito para que o faraó vá atrás deles, né? A gente vai entender por que o faraó vai atrás deles, né? Agora vai ter uma lógica para a gente compreender isso. Então, eles já estavam adiantados, eles estavam bem à frente já, perto já da entrada do deserto. Deus manda eles voltarem. Então, eles voltam e nessa volta, quando eles voltam, eles ficam em um lugar ali que não tem saída. Na frente deles só tem o mar. Então, agora no versículo 3, né? Já que a gente já compreendeu o versículo 2, no versículo 3 diz assim: Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Então, esse era o propósito de Deus, né? A gente lembra que eles haviam saído de Sucote, passaram para Etã. Etã era a entrada do deserto, então eles já estavam na entrada do deserto, eles já estavam a caminho de Canaã, eles já estavam indo ali para Canaã. Só que eles voltam. Então, o que Deus fala? Deus fala, não, o povo já estava adiantado, estava na entrada do deserto, agora eles vão voltar em sentido ao Egito. Eles vão voltar em sentido ao Egito e vão ficar ali presos, encurralados naquele local que não tem nada, é um deserto. A gente vai ver que o povo vai falar, a gente saiu do Egito para morrer aqui, onde não tem ninguém, onde não tem nada, né? Então, eles vão ficar encurralados, não tem nada ali para eles, só tem o mar. Esse era o propósito de Deus. Porque Deus, né, fez com que o faraó pensasse que eles estavam perdidos. Faraó, quando ouvisse falar que o povo estava andando, perambulando para lá e para cá, e não estava sabendo o seu caminho, Faraó ia pensar, nossa, eles estão perdidos. Eu acho que o Deus que estava com eles já não está mais, porque eles estão perdidos, eles não sabem nem para onde eles vão, né? Então era esse o intuito de Deus, né? Que Faraó realmente achasse que aquele povo estava perdido, estava desorientado, que eles não sabiam para onde ir. Então eles estavam rodando e não sabia para onde ir, não sabia para onde se encaminhar. E é esse o propósito de Deus, de fazer isso realmente, desse pensamento chegar até Faraó, que o povo está perdido, não sabe para onde ir. Aí no versículo 4, né, continua: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Então aqui a gente observa, né, há algumas informações aqui muito importantes. Primeiro, que aqui Deus fala que então assim os egípcios saberão que ele é Deus. Então os egípcios ainda tinham dúvida.
Então havia ainda uma dúvida ali de que Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Então ainda tinha essa dúvida. Então aqui Deus fala o quê? Olha, eu vou endurecer o coração de Faraó para que o Faraó persiga o meu povo. E nele, na destruição de Faraó e do seu exército, é que eu vou ser glorificado. O que acontece? A gente lembra que foram as 10 pragas, cada praga, né, era uma luta, né, ali era uma disputa ali, né, entre o Deus verdadeiro contra uma divindade do Egito. E todas as divindades do Egito foram vencidas por Deus. Mas qual divindade do Egito que ainda persistia em implicar com Deus? O faraó. O faraó, ele era uma divindade ali no Egito, né? Ele era considerado um deus no Egito. Ele era considerado a reencarnação de um deus importantíssimo no Egito. Então, para o Egito, o faraó era um deus. Ele era um deus. E ele se achava um deus também. Ele tinha essa noção, essa consciência que ele era um deus. Ele se achava um deus. Então, faltou ainda, né? Um deus do Egito, né, Deus entre aspas, Deus minúsculo, né, uma divindade do Egito ainda ser destruída, porque Faraó ainda não estava convencido de que ele não era Deus, ele ainda achava que ele era Deus. Então Deus agora endurece o coração de Faraó para que ainda o povo perceba que Deus é maior do que Faraó, porque parece que ainda havia uma dúvida, né, como Faraó continuou vivo. E Faraó devia ser um homem arrogante, então Faraó devia ficar ali, né, soltando para todo o seu povo de que ele era mais forte do que Deus e que Deus fugiu dele, né? Provavelmente era isso. Então aqui Deus faltou o quê? Lutar e vencer ainda contra uma divindade do Egito, né? A praga do primogênito, Deus deixou muito claro quando foi a praga do primogênito, que a praga do primogênito era contra toda a divindade do Egito. Mas parece que o faraó, né, não bastou para ele aquilo. Então ele vai continuar enfrentando a Deus, porque ele ainda se acha um Deus. Então agora vai faltar ainda a queda de uma divindade do Egito, né? Alguns consideram até que essa é mais uma praga, porque como cada praga, né, atacava uma divindade, uma ou mais divindades do Egito, e essa última também é nesse intuito de atacar a divindade de Faraó no Egito, porque Faraó era uma divindade ali no Egito. E ele ainda não estava convencido de que ele não era Deus. Então, Deus agora vai mostrar para todo o Egito, né, que Faraó não é Deus, que Deus é mais forte do que Faraó, que Deus é mais poderoso do que Faraó. Então, faltava ainda essa divindade ser destruída, ser derrotada, né? Porque só a morte do filho dele ele não tinha considerado uma derrota. Então, ele ainda queria afrontar Deus ali. Então, aqui no versículo 4, Deus diz, né, que vai endurecer o coração de Faraó neste propósito, porque Faraó ainda está se sentindo um Deus, Faraó ainda não se convenceu de que o Deus de Israel, o Deus do povo de Israel, é o único Deus, é o Deus mais poderoso de todos, que é o único Deus que existe. Então, ele não tinha se convencido disso. Então, Deus agora vai usar ele. Vai deixar ele se destruir, né? Como o orgulho ali estava muito grande, ele se julgava um ser divino, então ele vai deixar ele se destruir para que pela destruição dele, né, outros possam entender que realmente Deus é maior, né, do que Faraó, do que qualquer divindade do Egito. Então aqui, né, no versículo 5 continua: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que a gente fez? A gente permitiu que eles parassem de servir a gente, né? Então é aquilo, né? Eles estavam, como a gente falou no início da aula hoje, eles tinham saído do Egito e foram para Sucote. De Sucote foram para Etã. Então eles estavam a caminho do deserto. Eles já estavam entrando no deserto. Deus manda eles voltarem sentido ao Egito. Quando eles voltarem sentido ao Egito, alguém deve ter visto e deve ter levado a mensagem para Faraó. Deve ter falado: os seus escravos, os seus prisioneiros que você libertou, estão perambulando por aí perdido. Porque era esse o intuito de Deus, de parecer que o povo estava perdido. Porque o povo foi até o deserto e voltou, e o povo ficava perambulando e não sabia para onde ia, né? Mas era tudo um propósito de Deus, para que parecesse que aquele povo estava perdido. Então Faraó ouviu isso chegou aos ouvidos de Faraó, né? Que o povo foi até a entrada do deserto e voltou. Então Faraó pensou o quê? Não, eles ficaram com medo do deserto, de seguir o deserto. É um povo que viveu 400 e poucos anos escravo aqui no Egito, estão com medo de andar no deserto. Então eles voltaram, porque o deserto amedrontou eles voltaram e eles estão perdidos, eles não sabem para onde ir. Então, agora ele se arrepende. Quando ele vê que aquele povo está perdido, né? Ele se arrepende e fala: nossa, o que foi que a gente fez? Por que eu deixei esse povo embora, né? Porque eu deixei esse povo parar de me servir.
Olha só, o povo tá perdido, eles estão libertos, não sabem nem o que fazer com a liberdade deles, eles estão perdidos. Por que eu libertei esse povo, né? Aí no versículo 6 diz, né, que então, diante disso, o faraó pegou o carro dele, né? Naquela época não existia carro como existe hoje, né? Então eram carruagens levadas por animais. Então o faraó pegou a carruagem dele, né, o carro dele, e tomou consigo o seu povo. O versículo 6 e o versículo 7 vão dar informações de uma média, assim, para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas que foi, como foi um exército grande, né? Porque no versículo 6 e 7 são complementares. Então a gente já consegue imaginar que foi muita gente do Egito para buscar o povo de Israel. Não foi pouca gente, foram muitas pessoas. Aí no versículo 6 diz que então o faraó pegou o carro dele pessoal e ainda levou com ele alguns do povo. O que é? Ele fez do povo dele um exército. Então ele pegou algumas pessoas do povo, alguns homens, né, numa idade ali militar, e levou aquele povo para ir buscar os escravos, né, para buscar o povo de Israel. Então no versículo 6 já dá essa informação que foi o carro de Faraó e mais alguns do povo. Alguns do povo o quê? Que não eram do exército, eram alguns do povo que se ofereceram. Eles deviam ter condições, né, física de lutar, então eles se ofereceram e foram, mas não era do exército. A gente vai ver que vai haver uma diferença aqui no próximo versículo, explicando que foi o exército também, então não era gente do exército, era o povo da cidade do Egito. Deveria ser comerciante, alguém importante, né? Negociadores, então eles resolveram realmente ir, dar mais gente ali pro exército, né, para poder lutar e trazer eles de volta, né? Se eles tivessem uma resistência ali, eles viriam à força, de qualquer jeito. Então, além desse povo que foi o povo da população e o carro de Faraó, no versículo 7 diz que Faraó ainda pegou 600 outros carros. Então, era o carro de Faraó e mais 600 outros carros. Mais 600 carros Faraó pegou. Além dos 600 carros e do carro de Faraó, Faraó também pegou todos os carros do exército. Então era muito carro que foi para buscar o povo de Israel, né? Então era muita gente. Imagina, no carro e o quê? Uma pessoa para guiar ali por causa dos animais. E ainda tinha a gente vê que em cada carro, aqui diz no versículo 7, que tinha capitães dentro do carro. Então, dentro do carro ainda tinha ali pelo menos umas duas pessoas. Um que fosse dirigir o carro ali, né, seguindo ali os animais, né, orientar os animais, e outro que ficasse para lutar. Então, capitães no plural. Então, pelo menos dois tinham em cima de cada carro, né? E isso considerando todos os carros do Egito. Então, eram 600 carros escolhidos por Faraó, mais todos os carros do Egito, mais a própria carruagem de Faraó. Foram todos esses, mais o povo, né, além do exército de Faraó, mas o povo que podia sair para guerrear do Egito, saiu para buscar os escravos. Então eles saíram na intenção de buscar o povo de Israel. A gente vê aqui que eles foram na intenção de buscar o povo como escravo. Eles não foram na intenção de buscar de chegar até o povo e matar o povo. A gente vai ver agora que o povo de Israel, quando vir ali o povo egípcio, eles vão achar que vão ser mortos pelo povo egípcio. Mas Faraó e o povo de Faraó não tinham intenção de matar o povo de Israel. Eles queriam escravizar o povo de Israel. Então eles tinham pensado, nossa, eu perdi a minha mão de obra barata, né? Eu perdi o meu escravo, então vamos lá que eu quero o meu escravo de volta, quero que ele trabalhe para mim de novo, né? Então eles foram nesse intuito, eles não queriam matar o povo de Israel, eles queriam trazer de volta os escravos para continuar usando e maltratando do povo de Israel. Aí no versículo 8 diz: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram exaltados. Aqui no versículo 8, Moisés dá um spoiler. Moisés diz o que vai acontecer. Então, Moisés aqui havia explicado antes, né, no versículo anterior, que Faraó havia endurecido o coração e que foi perseguir o povo de Israel. Então, no versículo 8, agora, Moisés vai dar pra gente o resultado. Ele vai antecipar pra gente o que vai acontecer. Então, no versículo 8, Moisés fala pra gente, realmente, Deus endureceu o coração de Faraó, Faraó foi perseguir os filhos de Israel, porém, os filhos de Israel saíram exaltados. Da onde? Dessa perseguição. Então, Moisés já está antecipando o que vai acontecer. Então, a gente já sabe que dessa perseguição,
os filhos de Israel, né, o povo de Israel vai sair exaltado dessa perseguição. Então, eles não vão voltar como escravos, eles vão sair exaltados dessa perseguição. Então, Moisés aqui já dá um resultado. Aí no versículo 9, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos, né? E o seu exército e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Então eles souberam lá que o povo de Israel estava perdido, né? Acharam que o povo de Israel estava perdido porque voltaram para o início do deserto e voltaram e ficaram ali acampados, né? Porque Deus mandou o quê? O povo de Israel voltar e ficar acampado ali naquele lugar em frente ao mar. Então eles estavam acampados ali, eles estavam ali sentados, descansando, esperando uma orientação de Deus. Então eles estavam parados ali. E agora, né, os egípcios saíram em direção a esse povo e encontraram eles lá acampados nesse lugar, né? Aí no versículo 10 diz que o povo viu então, né? Aí diz aqui no versículo 10, e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então o que acontece? Quando fala que eles levantaram os olhos, significa o quê? Eles estavam acampados. Então eles estavam ali conversando, sentados, se distraindo. Então eles estavam ali tranquilos. Aí a impressão que dá é que eles estavam relaxados. Então, de repente, eles olham e veem que o exército do Egito está vindo. Então eles olhavam, não, vieram buscar a gente. Já era, né? Vieram buscar a gente, estão aqui atrás da gente. Então eles olharam ali e perceberam que Faraó havia vindo. Aí no versículo 11 diz, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito, né? Então, Moisés, você trouxe aqui a gente para quê? Não tinha cemitério suficiente lá no Egito? Você trouxe a gente para morrer aqui nesse deserto? Aqui eles não estão no deserto. A gente lembra que quando eles saíram do Egito, eles passaram por Sucote e foram para Etã. Etã é a entrada do deserto, mas Deus mandou eles voltarem. Então eles não estavam no deserto. Mas quando eles dizem deserto, eles estão querendo dizer que eles estão num lugar vazio, num lugar que não tem nada. Então eles estão ali num lugar deserto no sentido de não de deserto mesmo, né, de terra, mas deserto de que não tem ninguém ali, é um lugar vazio, né? Então eles estão falando isso. Eu falei assim, Moisés, você tirou a gente do Egito porque no Egito para você não tinha sepultura o suficiente para nós, né? E o Egito é muito conhecido por sepulturas, né? Lá tem muitas sepulturas no Egito, né? Tanto que eles colocam até aquelas coisas onde se põe a múmia dentro, né? Que eles ficam até em pé ali com a múmia ali dentro daquela coisa, né? Então tem muito espaço, né? Em pé ali, põe um do lado do outro, tem muito espaço. Então eles falam, ali não tinha espaço pra gente ficar morto, ó. Você veio trazer a gente pra ficar morto aqui? Era melhor a gente ter sido enterrado lá, né? Lá não tinha espaço pra gente ser enterrado. Você trouxe a gente pra gente ser enterrado aqui nesse fim de mundo, né? Nesse deserto onde não tem ninguém. Aí aqui ele diz, por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito, né? Então, por que você fez isso com a gente, Moisés? Por que você tirou a gente do Egito pra gente morrer aqui nesse lugar, né? Pra gente nadar e morrer aqui na beira da praia, né? Pra que você fez isso? Aí no versículo 12, né, diz, não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aqui é uma informação nova, eu não tinha essa informação, né, antes. Então aqui o povo está dizendo, né, quando Moisés foi falar com o povo, para libertar o povo, porque Deus havia falado, né, que aquele povo ia ser liberto, tudo. Aqui eles falam que eles não queriam ser libertos. Quando Moisés foi para libertar esse povo e falou com esse povo, aqui deixa bem claro que eles falaram para Moisés, deixa a gente quer ficar aqui servindo os egípcios, a gente não quer ser liberto não, deixa a gente aqui, né? Porque é melhor a gente servir aqui os egípcios do que a gente morrer no deserto, do que a gente passar dificuldade, do que a gente viver provações, então é melhor a gente ficar aqui sendo escravo. Então eles haviam falado isso para Moisés. Aí aqui dá essa informação no versículo 12, que eles realmente queriam continuar escravizados, eles não queriam ter trabalho da liberdade, né? De ter que ter provações na vida dele por conta da liberdade deles, eles preferiam ser escravos.
preferiam não ter a responsabilidade da liberdade. Aí no versículo 13 diz, Moisés, porém, respondeu ao povo, né? Vendo aquele povo, né? A gente vai ver que o povo de Israel, eles vão reclamar muito, são muito reclamões, eles eram muito reclamões, então eles vão reclamar muito. E aqui é a primeira reclamação, mas tem muitas reclamações ainda. Então, aqui foi a primeira reclamação deles, né? Porque eles clamaram a Deus vendo os egípcios vindo atrás deles, mas eles reclamaram. Eles falaram, pra que a gente saiu do Egito? Se era para morrer aqui, eu preferia morrer no Egito. Eu preferia morrer como escravo do que morrer como livre, né? Como liberto aqui, né? Eles não entendiam que havia uma diferença, né? Entre morrer como um escravo no Egito e morrer como um liberto naquela praia, né? Então era diferente morrer como um liberto numa praia ou morrer como um escravo. E eles falavam, não, era melhor ter morrido como escravo do que morrer aqui na praia, né? Então eles não entendiam isso, que havia diferença, né? Entre ser liberto e ser escravo. Então, aqui no versículo 13, né, Moisés vai e repreende o povo, porque o povo tá reclamando, o povo tá falando que preferia morrer como escravo no Egito do que morrer como liberto naquela praia. E Moisés vai e chama a atenção deles e fala, não tenham medo, não é para vocês terem medo. Fiquem quietos e vejam o que Deus vai fazer. Deus vai dar um livramento, fiquem quietos e obedeçam, confiem em Deus, né? Aí ele fala, vocês vão ver o livramento que Deus vai dar, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais o verão. Então, Deus já havia falado para Moisés, então por isso que Moisés orienta esse povo, porque Deus havia falado para Moisés, Moisés, volta, a gente lembra, né, que Deus havia explicado já no início desse capítulo, a gente viu, Deus havia explicado para Moisés, vocês vão voltar, porque eu vou fazer com que Faraó pense que vocês estão perdidos. Porque eu quero que Faraó siga vocês. Então Moisés já sabia que isso daqui não era algo novo, que Deus já tinha preparado isso, já era algo programado, já estava dentro da programação de Deus. Então Moisés sabia que alguma coisa ia acontecer ali, mas Moisés não sabia o que ia acontecer. Então Moisés fala para o povo ficar quieto e parar de reclamar, né? E esperar, porque Deus vai fazer alguma coisa. Moisés não sabe o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa. Aí no versículo 14, né? Moisés continua dizendo ao povo, né? Deus vai lutar por vocês. Não tenham medo, não fiquem com medo, vocês estão com medo da luta. Vocês estão com medo de entrar aqui, né, em luta com o povo do Egito pela liberdade de vocês, mas não tenham medo. Deus é quem vai lutar por vocês, né? Não fiquem com medo, mas fiquem quietos. Parem de reclamar, né? Então Moisés fala isso, mas fiquem quietos, parem de reclamar, porque Deus vai agir, espera Deus agir. Aí no versículo 15, a gente vê que do nada, Deus vai chamar a atenção de Moisés, né? No versículo 15, do nada vem uma informação, vem assim no versículo 15. Então Deus foi e falou para Moisés, Moisés, por que você está clamando a mim? Por que você está orando para mim? Por que você está me pedindo alguma coisa? Por que você está falando isso, Moisés? Diga aos filhos que marchem, diga aos filhos de Israel que marchem. É para continuar andando. Então a gente pensa aqui, né, do nada, né? Moisés estava ali orientando o povo a parar de reclamar, a confiar em Deus, a esperar o livramento de Deus, né? Mas a verdade é que Moisés estava clamando a Deus. Moisés, é claro, não era igual aquele povo, porque aquele povo não conseguia ver o livramento. Moisés via o livramento, mas ele não via qual livramento. Então Moisés estava clamando a Deus também. Moisés clamava a Deus pedindo o livramento. Ele estava ali orando a Deus pedindo um livramento. E aquele povo não enxergava o livramento. Então Moisés falou, gente, fiquem quietos, parem de falar, parem de reclamar que vai vir o livramento. Vamos esperar que vai vir. Só que no íntimo dele, ele ficava ali orando para Deus. E Deus fala, você está orando para mim por quê, Moisés? Anda, marcha, é para andar, é para se movimentar, né? Então Deus fala, agora não é hora de orar, agora é hora de agir, eu quero que você haja, eu não quero que você fique orando, agora não é hora de orar mais, agora é hora de andar, eu quero que você se movimente, marcha, se movimente, né? E no versículo 16, Deus diz, né, para onde que ele vai andar, porque ele não conseguia ver para onde ele ia andar, não tinha caminho para ele andar ali, ele ia andar o quê? Em sentido ao Egito, aos egípcios que estavam vindo para pegá-los de volta? Eles achavam que os egípcios queriam matar eles, mas na verdade os egípcios queriam levá-los de volta para ser escravos, não queriam matar a mão de obra que eles tinham ali, né, gratuita, então eles queriam levar de volta. Então, aí aqui, né, Moisés não estava enxergando, para onde que eu vou marchar para onde? Aí no versículo 16 Deus fala em que sentido ele tem que andar, porque não tinha para onde ele ir, ele estava encurralado ali. Aí no versículo 16 Deus fala, você vai levantar o teu bordão, né, e vai estender a tua mão sobre o mar e o mar vai se dividir. E os filhos de Israel vão passar em meio ao mar seco. O mar vai se dividir, você vai andar ali em meio ao mar seco junto com todo o meu povo, né?
Aí no versículo 17, eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, né? Então aqui Deus fala que, mesmo vendo aquela grandiosidade, né? Porque Faraó e seu povo vão ver aquela grandiosidade. Deus vai abrir o mar. A gente vai ver que o povo de Israel vai passar dentro do mar, no meio do mar, olhando de um lado e de outro, e a água vai parecer uma parede. Eles vão andar e vão ver uma parede de água ali do lado dele, né? Imagina, eles andando ali no meio daquela parede de água, eles vendo peixe, tubarão e tudo ali parado, e eles andando ali no meio daquela parede de água. E vai falar aqui, a gente vai ver, que quando eles andam ali, não é que eles estão andando sujando os pés dele. A Bíblia diz que eles chegam do outro lado da margem, né? Na outra margem da praia, com os pés limpos. Porque eles vão andar em terra seca, a terra não estará molhada. Eles vão andar em terra seca, não vão nem sujar os pés. Então, Faraó viu isso. Faraó viu o mar se abrindo, né? Faraó viu uma parede de um lado, outra parede do outro, de um mar ali. Mas Deus fala que endureceria o coração dele, né, para ele entrar no mar, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, né, não é que Deus vai fazer Faraó não enxergar a grandiosidade daquilo que está acontecendo, mas Deus vai permitir que Faraó se destrua. O orgulho de Faraó o destrua. Como Faraó se achava um deus e ele achava que tinha todo o direito sobre aquele povo, ele não tinha entendido ainda, né, nada, e o povo do Egito também não, pelo jeito, a gente vai ver que nem o povo de Israel tinha entendido, porque no final desse capítulo vai falar, o povo de Israel vai falar, agora eu acredito em Deus e em você, Moisés. Então, até então eles não acreditavam, já houve tanta coisa e eles ainda tinham dúvida, né? Então, aqui Deus fala que endureceria o coração dos egípcios para eles entrarem naquele mar, né? Porque é muita coragem, né? Você está perseguindo ali um povo que está sendo liberto, né? Tantas pragas já houveram e abre-se o mar e o povo daquele Deus andando ali no meio, você viu o mar aberto e você vai ousar tentar entrar ali também naquele milagre que Deus está fazendo para o seu povo, né? Então é algo meio absurdo, ninguém entraria. Quem que vai entrar ali? Seria uma afronta, né? Seria desafiar o Deus que está fazendo aquilo. E eles vão fazer isso, né? Eles vão entrar. Por quê? Porque Deus endureceu o coração deles. Então Deus vai permitir, né, que eles sigam o coração deles, né? Que eles realmente sigam a essência deles, que é uma essência cruel, que acha que eles são deuses, que acha que Faraó é Deus ali, né? Que eles são superiores e que eles têm que seguir o povo de Israel. Então eles vão entrar ali no meio daquele mar, eles vão olhar aquelas águas, né? A gente vai ver que vai ter uma diferença entre o povo de Israel e o povo do Egito. Deus vai diferenciar eles. Então, assim como diferenciava lá no Egito quando houveram as pragas, sempre havia uma diferença entre o povo de Israel e o povo do Egito. Então, vai ter agora também. Deus vai fazer essa diferença. Então, eles vão entrar no meio desse mar, olhando ali água de um lado, água do outro. Eles vão ter a coragem de entrar ali e desafiar o Deus, né, de Israel. Aí no versículo 18 diz, né, no versículo 17 Deus havia dito, né, que vai permitir que eles entrem, não, eu vou deixar que eles entrem, né, isso que Deus está querendo dizer. Quando diz que endureceria o coração de Faraó, é que Deus está querendo dizer, não, eu vou deixar que eles entrem no mar, né, que eles me desafiem, porque estão me desafiando, né, eu tô abrindo o mar para o meu povo passar, e o perseguidor do meu povo vem querer entrar junto no caminho que eu tô abrindo para o meu povo, então eu vou deixar para eles se destruírem, e a destruição deles vai exaltar meu nome, né, então é esse o intuito de Deus. Aí no versículo 18 diz, né, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, parece que ali, né, não era importante para o Egito somente Faraó. Faraó era muito importante, mas Deus aqui fala que seria glorificado não só na morte de Faraó, mas seria glorificado nos carros que serão perdidos e nos cavaleiros que serão perdidos, né? Então, era algo que provavelmente o Egito, né, se orgulhava. Então o Egito devia se orgulhar muito do tanto de carros que tinha, dos cavaleiros que eles tinham, do exército que eles tinham. Então eles deviam ser muito orgulhosos disso. E Deus vai destruir tudo isso.
que era a coisa mais importante para eles, o que dava orgulho para aquela nação. Deus vai destruir. E Faraó, que era um Deus para aquela nação. Então Deus vai destruir, e por meio dessa destruição toda, Deus então vai ser glorificado. E enfim, né, isso que Deus está querendo dizer, e enfim, depois disso, o povo do Egito vai entender de uma vez por todas que eu sou Deus, que Faraó não é Deus, que eu sou Deus, né? Então é isso que Deus está querendo dizer aqui. Aí no versículo 19, diz assim: então o anjo de Deus, né? A gente lembra, né? Eu já falei isso desde Gênesis, toda vez que a Bíblia fala no Antigo Testamento, o anjo de Deus é Jesus, né? Então aqui é Jesus. Então o anjo de Deus, Jesus, que ia na frente do exército de Israel, né? A gente lembra que à frente do exército de Israel, no capítulo anterior a gente viu, ia sempre uma coluna de fogo e uma nuvem, né? Uma nuvem de coluna. Então, era uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, que ia à frente do povo de Israel, guiando o povo de Israel sentido a terra prometida, né? Era esse o intuito, né? Guiar sentido a terra prometida, mas não se perder aí pela desobediência. Mas o sentido era esse, guiar uma terra prometida. Então, aqui, essa coluna que estava na frente, né? A gente lembra que a coluna de nuvem ficava durante o dia e a coluna de fogo ficava durante a noite. A coluna de nuvem durante o dia, né? Era uma proteção para o povo de Israel. A gente observa, tem um livro que fala o que era essa coluna de nuvem. É os Salmos, né? O livro de Salmos, no capítulo 105, versículo 39 do livro de Salmos, fala que essa nuvem era como uma cortina. Então, era uma cortina que ficava ali protegendo o povo de Israel. Então, era uma cortina ali em nuvem, em forma de nuvem. E eles viam aquela cortina e ficavam seguindo aquela cortina, né? E à noite era uma coluna de fogo para clarear ali, que eles pudessem andar até a noite também, né? Então, agora, essa coluna de nuvem, né, que estava na frente deles e os guiava, foi para trás deles, para proteger eles. Ela estava na frente guiando eles à terra prometida. Agora, devido à perseguição dos egípcios, essa coluna de nuvem, né, de fogo é à noite, agora era de nuvem, foi para trás do povo de Israel, para proteger o povo de Israel. E não só a coluna de nuvem foi para trás, mas diz que o anjo de Deus também foi para trás. O anjo de Deus ia à frente do povo de Israel, né? Guiando ali o povo de Israel. O anjo de Deus ia à frente, guiando o povo de Israel. Agora, esse anjo de Deus vai para trás do povo de Israel para proteger o povo de Israel indo atrás dele. Então, diz aqui no versículo 19, a gente vai ver que, na verdade, parece que o povo de Israel os egípcios encontraram o povo de Israel já no entardecer. Parece que já estava quase anoitecendo, né? Então, já estava querendo virar à noite. Porque a gente vai ver que vai passar agora uma grande parte dessa perseguição à noite. Vai ser à noite. Só que para o povo de Israel não vai existir noite, vai ser dia. A gente vai ver como que isso vai acontecer. Então Deus vai fazer essa diferença. Assim como aconteceu lá na praga do Egito, que houve 3 dias de escuridão lá, trevas densas, né? E no povo de Israel não houve escuridão alguma. Agora também vai acontecer isso. Deus vai diferenciar o seu povo. Então agora, né, no versículo 19 diz: então o anjo de Deus, que é Jesus Cristo, né, que ia na frente do exército de Israel, se retirou e foi para trás do exército de Israel para protegê-los. E também a coluna de nuvem, né? Essa coluna de nuvem, né? Que era, como eu já falei nos Salmos, a gente vê escrito sobre essa coluna, ela era uma cortina, era como uma cortina de proteção ali. Ela foi para trás do povo de Israel. O que vai acontecer agora? A gente lembra que parece que o povo egípcio, né, o faraó, encontrou ali o povo de Israel já no entardecer, já estava ficando à noite. Qual é o problema? Qual é a questão? Deus não poderia mandar a coluna de fogo, porque se Deus mandasse a coluna de fogo para o povo de Israel, ia orientar também os egípcios. Porque a claridade ia acabar orientando os egípcios. Então, Deus não vai mandar a coluna de fogo nesse dia. Deus vai fazer para os israelitas não ter noite. É isso que vai acontecer. Então, enquanto é noite, a verdade é que é noite para todo mundo. Porém, para o povo de Israel vai ser dia.
Somente para o povo de Israel vai ser dia. A gente vai ver como que isso vai acontecer agora. Então, Deus vai fazer a paz, Paty, boa noite. Então, a gente vai ver como que isso vai acontecer agora, né? Então, aqui parece que foi ao entardecer, já estava anoitecendo assim, isso, quando acontece, né? Então, agora, vendo ali aquela perseguição, a nuvem e o anjo de Deus foram para trás, para proteger o povo de Israel, né? Então, agora, no versículo 20... E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Então, aquela nuvem ficava entre o povo de Israel e entre os egípcios. Os egípcios vieram para perseguir o povo de Israel, então a nuvem se colocou entre eles. Então, aqui tinha o povo de Israel, a nuvem e o povo egípcio. E aqui vai dizer o que essa nuvem fez aí no meio, né? Que houve algo extraordinário. E Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo estava ali no meio. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então, o que acontece? Aqui era noite já. Então, provavelmente, quando o povo estava acampado ali, em frente à praia, né? Em frente ao Mar Morto ali, quando eles viram o povo do Egito vindo, estava a uma certa distância, mas já estava escurecendo, ao que parece, né? Não estava tão escuro que deu para eles verem, mas já estava escurecendo. Então, agora já escureceu. Anoiteceu, já está tarde aqui, já está escuro. Mas o que acontece, né? Para que o povo do Egito não alcance o povo de Israel vai precisar continuar andando, porque o povo do Egito está ali persistente querendo retomar os seus escravos. Então Deus vai permitir isso, que o povo de Israel continue andando, que eles não parem de marchar, que eles continuem marchando. Então o que acontece? Agora essa nuvem que está entre o povo egípcio e o povo de Israel vai diferenciar o povo de Deus. Porque a gente lembra que quando era noite havia uma coluna de fogo. Era sempre uma coluna de fogo que guiava o povo de Israel durante a noite. Para quê? Para eles serem guiados pela luz do fogo. Então eles eram guiados pela luz do fogo para ir, né, rumo à terra prometida. Porém agora Deus não ia lançar o fogo ali, porque senão ia orientar o povo egípcio, né? E o povo egípcio ia saber onde o povo de Israel tá, ia ver aquela claridade toda e ia pegar o povo. Então agora Deus faz uma distinção. Deus não vai mandar coluna de fogo essa noite. A gente vai observar que Deus não vai mandar. Nessa noite Deus não manda a coluna de fogo. Deus faz o quê? Deus usa a coluna da nuvem. E aquela nuvem, para o povo egípcio, continua sendo noite, continua sendo escuro. Então, aquela nuvem permanece para o povo egípcio à noite. E realmente era noite, agora já era noite, não era dia, era noite. Mas para o povo de Israel, para eles continuarem andando, essa nuvem traz claridade. Então, para o povo de Israel é como se fosse manhã, é como se não tivesse havido uma noite. E para o povo egípcio, eles estavam vivendo a noite. Então, eles andavam com mais cautela. A gente vai ver que, diz aqui, né, de forma que eles não puderam se aproximar do povo de Israel. Por que eles não puderam se aproximar do povo de Israel? Porque a gente para e pensa, nossa, seria fácil se aproximar do povo de Israel. O povo de Israel estava com crianças. O povo de Israel tinha animais ali. Então, e o povo egípcio tinha carros, né? Carruagens, tinha carroças. Então, eles chegariam rapidamente ao povo de Israel. Então, o que foi que impediu eles chegarem rapidamente? A escuridão. Então, como estava escuro e eles não enxergavam direito o caminho, eles eram guiados pelo barulho. Então, eles andavam com mais cautela, andavam devagarzinho, seguindo os barulhos dos israelitas. Então, por isso que eles não conseguiram alcançar os israelitas, porque estavam com carros e tinham que andar com cuidado ali para não quebrar o carro, não se prejudicar. Então, eles andavam com cautela. Enquanto isso, o povo de Israel estava sendo guiado pela nuvem atrás deles, que clareava o dia para eles. Então, não havia noite para o povo de Israel. Para o povo de Israel era dia. Então eles andavam ali a todo vapor, porque para eles era dia. Então eles viam claramente tudo. Enquanto o povo do Egito passava por meio do mar ali, né? E o mar escuro, aquela escuridão, né? O povo de Israel passava em meio à luz do dia. Para eles era manhã e eles passavam olhando aquele mar aberto como muros, né? Eram como muros ali para eles. Por isso que eles não se aproximaram. Aí no versículo 21 diz, né? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, né? Então até aqui
Até essa parte o mar ainda não havia aberto, né? Então a primeira coisa que aconteceu foi o povo estar ali acampado, tranquilo. Na hora que eles olharam, eles viram os egípcios vindo buscar eles. Eles pensaram que eles estavam vindo para matar eles, mas a gente já falou que eles estavam vindo, na verdade, para recuperar seus escravos. Eles não queriam matar os escravos, eles queriam recuperar os escravos. Então, o que que acontece? Ali, né, ainda, até o versículo 20, ainda não havia aberto o mar. Mas, diante, né, quando o povo egípcio viu o povo de Israel, eles iam alcançar rapidamente o povo de Israel, porque eles tinham carros. E o povo de Israel não tinha para onde ir. O povo de Israel estava parado na frente dele, só tinha o mar. Então o povo egípcio ia alcançar rapidamente o povo de Israel. Então rapidamente aquele anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, que estava à frente do povo, foi para trás. A nuvem de coluna que estava na frente foi para trás. E nisso protegeu ali o povo de Israel. Deveria estar entardecendo, né? Aí já ficou tudo escuro, já escureceu, já anoiteceu e já não enxergava-se mais nada. Então, rapidamente, ao ato da nuvem ir para trás, né? O anjo de Deus ir para trás, Moisés já estendeu a mão sobre o mar, né? Pela orientação de Deus, para abrir o mar e eles continuarem andando, porque Deus falou, não, é para vocês continuarem andando, porque se eles ficassem ali parados na beira da praia, uma hora os egípcios iam chegar, né? Eles estavam andando devagar, mas estavam andando, eles não estavam parando de andar. Então o povo de Israel tinha que andar também, senão eles iam ser pegos. Então no versículo 21, agora Moisés faz o que Deus havia mandado, né? Depois que a nuvem foi para trás, que já era noite para o povo egípcio e para eles era manhã, Moisés vai e estende a mão dele sobre o mar e por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca. Aqui mais uma vez fala aquela noite, então aqui já era noite, né? Não era mais dia, já havia escurecido realmente. Só era dia para o povo de Israel, mas para todo o povo ali era noite. Aí aqui diz, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca. E as águas foram divididas, né? Então no versículo 22 diz, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco. E as águas lhes foram igual um muro, à sua direita e à sua esquerda. Então eles andavam ali no meio das águas durante o dia, para eles era claro, né? Porque a nuvem proporcionava para eles uma claridade. Então eles olhavam e viam a água como um muro. Era como um muro ali parado. Viam os peixes ali, tubarão, viam tudo ali. Iam andando e vendo aquela água parada, né? Dos dois lados e andando pelo meio daquela água, né? E diz aqui que eles andavam em terra seca, né? Então eles vão chegar ao destino deles, né? E a sandália deles não vai estar suja, não vai estar molhada. Eles não vão molhar os pés, não vai ficar aquele barro no pé dele, nada. Não, eles vão chegar com a sandália seca, com a sandália limpa. Eles sequer vão molhar as sandálias dele, porque eles vão passar na terra seca. Então, aqui no versículo 22 diz, né? Os filhos de Israel entraram, então, né, em meio ao mar seco e as águas foram divididas igual um muro. Ficou a água à sua direita e a água à sua esquerda e pareciam muros. Aí no versículo 23 diz, os egípcios que os perseguiam atrás deles, né? Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até ao meio do mar. Então ali o povo era noite. Mas o povo do Egito havia percebido o que havia acontecido ali. Eles perceberam que o mar se abriu. E eles decidiram entrar e ir atrás do povo de Israel ali em meio ao mar, né? E foram desafiando a Deus, porque Deus estava fazendo aquela coisa extraordinária para salvar o teu povo deles, né? E eles desafiaram a Deus entrando ali no meio daquele milagre. E eles foram e conseguiram chegar andando até o meio do mar. Só que no meio do mar a gente vai ver o que vai acontecer com eles. Eles conseguiram andar até o meio do mar. Aí no meio do mar não tinha para onde fugir. Eles não podiam correr nem para frente nem para trás. Eles estavam no meio do mar. Eles estavam no meio do mar. Eles não estavam nem perto de uma ponta e nem perto de outra ponta. Eles estavam no meio do mar. Né? Eles não estavam perto de uma margem e nem de outra margem, eles estavam no meio do mar, é isso que diz no versículo 23, eles estavam no meio do mar, eles andaram até o meio do mar.
Aí no versículo 24 diz: na vigília da manhã, eu tô explicando bem que eles estavam no meio do mar, porque eu vou falar algo novo agora, que aqui na Bíblia tá escrito realmente dessa forma. Mas assim, eu sinceramente, durante toda a minha vida até agora, eu nunca ouvi alguém falar isso. E eu lendo, meditando na palavra de Deus, né? Porque eu leio e medito muito, e eu percebi que há algo aqui que está escrito, né? Que nunca vi alguém falando sobre isso, né? Não que eu seja extraordinária, mas o Espírito Santo revelou isso. Por isso que eu estou deixando bem claro, eles estavam no meio do mar. Porque existem pessoas que falam que quando vier o mar e se fechar sobre eles, vai ser falado que eles vão correr em sentido a Moisés. E eles vão correr em sentido a Moisés. A Bíblia vai dizer isso, que eles vão correr em sentido a Moisés, porque eles vão perceber que para Moisés o mar não vai fechar. Então, para eles vai fechar, então eles vão fazer o quê? Pular em sentido a Moisés, mas Deus vai derrubar eles no mar. Então, algumas pessoas entendiam o quê? Que eles pulavam em sentido a Moisés, o quê? Na margem. Então, eles entendiam que eles vão pular para Moisés porque Moisés já saiu da água. Moisés já está na praia. Mas não, aqui no versículo 23 é muito claro. Eles estavam na metade do mar. Não dava para eles pularem na margem onde Moisés já teria saído. Eles estavam na metade do mar. Então, eles vão pular para algum lugar perto. Tanto que eles vão conseguir quase chegar. Mas aí Deus vai derrubar eles. Porque senão eles chegariam onde Moisés estava. Então, não é a margem. Não é a margem. Por isso que eu tô falando isso, porque é algo novo, né? Então, eu vou explicar bem isso. Porque eu já ouvi muito isso, né? Mas eu estudando e meditando sobre a palavra, eu percebi que a palavra de Deus diz isso. É muito clara. Eles estavam no meio do mar. Então, quando a água vem e fecha sobre eles, algumas pessoas que estavam na frente, vão pular em sentido a Moisés para serem salvas. E quando eles pularem em sentido a Moisés, Deus vai jogar eles de volta. Deus vai empurrar eles como se jogasse uma pedra no rio. E eles vão ser jogados de novo no mar. Então, não tem como, do meio do mar, eles pularem em sentido à margem. Eles estavam no meio de um lado e no meio do outro. Então, não era no meio só de um lado e perto da margem. Eles estavam no meio do mar. Então, por isso que eu falo já tô antecipando, né? Porque senão vai ficar algo extraordinário que eu falar. Mas a Bíblia está dizendo isso, né? Então, no versículo 24 diz: na vigília da manhã, Deus, né, o Senhor, né, que aqui é Jesus Cristo, né, mas Filho de Deus é Deus. Então, na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Então, aqui explica o que vai acontecer agora, né? Porque vai acontecer uma confusão ali, os carros vão quebrar, vai ter um alvoroço. Eles vão ficar perturbados, os egípcios. E aqui no versículo 24 explica o que aconteceu. No versículo 24 tá falando o quê? Na vigília da manhã, o que acontecia? Aqui já estava virando, já tinha virado o dia, era de madrugada, não era claro ainda, mas ao que parece era de madrugada, sabe? Já tinha virado o dia, era de madrugada, então Deus foi lá ver o que estava acontecendo com aqueles egípcios que continuavam insistindo em perseguir aquele povo, né? Diante daquele milagre de ter um mar aberto, né? 2 paredes de água ali, e eles continuam querendo perseguir aquele povo. Então Deus foi e visitou para ver, né, para ver o que estava acontecendo ali no acampamento dos egípcios. E diz que Deus veio como o quê? Como uma coluna de fogo e de nuvem. A gente lembra que até então não havia coluna de fogo, só estava coluna de nuvem. Por quê? Porque a coluna de fogo faria com que os egípcios pudessem ver o povo de Israel. Por causa da claridade. Então, não houve coluna de fogo, mas agora vem uma coluna de fogo. Então, vem a coluna de fogo, por quê? Porque está próximo do julgamento, está perto da ira de Deus se manifestar. Então, vem a coluna de fogo. Por quê? Porque está clareando. Então, se clarear, né, o povo vai ser alcançado. Então, como está clareando, vai vir o julgamento. E eles estão na metade do mar, não tem para onde eles fugirem. Então, tá no lugar certo ali para receber o julgamento. Então, aqui diz, né, que na virada ali da noite, né, na vigília da manhã, deve ser ali na madrugada, né? Então, o Senhor, pela coluna de fogo e de nuvem, então a coluna de fogo agora surge. Quando o quê? Quando ele vai ver. Então, ele vai ver o acampamento dos egípcios. E então, quando Deus vai ver o acampamento dos egípcios pela coluna de fogo e de nuvem, aí o acampamento dos egípcios se alvorota. O que é alvorota? Se desconcerta, né? Vira bagunça, perde seu equilíbrio. Por quê? Porque a gente vai ver que existe um salmo, né? Não vou falar agora, mas existe um salmo que a gente vai ler hoje,
que fala que Deus, quando vem neste momento, ele não vem só dar uma olhadinha quietinho, vem como relâmpago e trovões. Então, quando fala que a coluna de fogo veio para ver o povo egípcio, veio a coluna de fogo como um trovão. Então, eles deviam estar ali, né, naquela madrugada, ainda aquela escuridão, perseguindo o povo ali de Israel, seguindo o som do povo de Israel para segui-los. Indo na maior cautela, né? Porque tinha o desnível e eles estavam com carroças. Então, eles estavam indo na maior cautela. O que acontece agora? Deus vai ver o que está acontecendo. Por que esse povo ainda está perseguindo o meu povo? Aí Deus vai lá olhar. E quando Deus olha, Deus não olha com amor. Deus não olha com carinho. Deus olha com ira. Então, Deus lança a ira dele. Como? Naquela coluna de nuvem, ele lança a coluna de fogo. Mas nos Salmos a gente vai ver que essa coluna de fogo é relâmpago e trovão. Então provavelmente havia ali aquela coluna de nuvem escurecendo para os egípcios. Eles estavam indo calmamente seguindo ali o povo de Israel. Uma hora eles iam conseguir pegar aquele povo. Então eles estavam ali calmamente seguindo. Do nada vem um trovão ali naquela nuvem, naquela coisa que está na frente deles, vem um trovão, um relâmpago. A gente vai ver também que nesse salmo fala que era um barulho tremendo, e nisso eles se apavoram. Então, os animais que estavam guiando as carroças devem ter se assustado, devem ter levantado, pessoas devem ter caído da carroça, a gente vai ver que as carroças vão quebrar, eles vão se perturbar, porque algo aconteceu para eles se perturbarem. Então, nesse salmo fala isso, a gente vai ler esse salmo hoje, daqui a pouco. Então, nesse salmo fala isso, ó, algo aconteceu ali para desconcertar eles, né? Então, realmente, veio ali, né, a coluna de fogo em meio à nuvem. Até então era só nuvem, né? Mas como já estava perto de clarear o dia, Deus vem para mandar a sua ira. Então, ele vem, mas não vem visitar assim, deixa eu dar uma olhadinha com amor. Não, ele vem com ira, ele lança a ira dele. Tanto que depois dessa visitação de Deus, a gente vai ver que vai se perturbar o acampamento e as coisas vão se quebrar. No versículo 25 diz, né, o que acontece com o acampamento dos egípcios depois dessa visita de Deus. Aí diz no versículo 25, emperrou-lhes, né, depois disso, dessa coluna de fogo ter entrado na coluna de nuvem e Deus ter visitado o acampamento dos egípcios, né? Como? Por meio da sua ira, lançando relâmpagos e trovões naquela coluna de nuvem, emperra as rodas do carro. O que aconteceu? Realmente, os animais devem ter ficado assustados com aquele trovão, aquele relâmpago, deve ter levantado, assustados, deve ter emperrado ali a roda, deve ter quebrado, deve ter virado, deve ter acontecido de tudo ali, né? E é isso que fala no versículo 25. Fala assim, então emperrou-lhes as rodas dos carros. Então, as rodas do carro ficaram emperradas ali. E isso aconteceu e fez com que eles andassem com dificuldade. Então agora eles começaram a ter dificuldade porque eles não conseguiam sair do lugar. Os carros não saíam do lugar, estavam emperrados os carros, né? Por conta disso. Então, depois disso, depois dessa manifestação, não foi por nada. Não foi assim, porque eles estavam persistentes, perseguindo ali o povo de Israel. Eles estavam ali obstinados perseguindo o povo de Israel, né? E não era a escuridão que estava apavorando eles. Algo aconteceu que apavorou eles, que agora eles vão dizer, Deus é com esse povo, vamos embora. Eles vão falar isso agora. Eu vou falar, gente, pelo amor de Deus, vamos embora, né? Que Deus está com esse povo. Deus está com eles, está lutando com eles, vamos embora, desistimos, vamos para o Egito, né? Eles vão falar isso agora. Então, algo vai acontecer. Então, realmente, né, Deus deve ter visitado ali o acampamento dos egípcios por meio do relâmpago e do trovão, né? De forma, né, que deve ter manifestado a sua ira ali, e eles devem ter percebido, devem ter falado, não, Deus é com ele, né? Porque isso daqui que foi manifestado aqui agora foi claramente Deus. Então, foi algo que foi feito ali, foi manifesto, que demonstrou claramente que Deus não estava alegre com eles, porque eles vão querer desistir. Eles vão falar, não, vamos embora, porque tá claro que Deus é com eles não estão sozinhos. Então, eles vão falar isso agora no versículo 25, né? Então, emperrou todos os carros, né? As rodas dos carros emperraram e eles começaram a andar com dificuldade. Então, os egípcios começaram a dizer, vamos fugir daqui. Vamos fugir da presença desse povo, porque o Deus deles está pelejando contra a gente. Então, ficou muito claro que o Deus de Israel estava brigando com os egípcios. Então, os egípcios entenderam claramente o recado de Deus. Os egípcios entenderam claramente que Deus estava insatisfeito deles estarem ali. Então, eles falaram, não, vamos voltar.
Vamos voltar porque o Deus deles está com eles. O que pode ter acontecido, né? Como eles, para o faraó e para o povo egípcio, estavam perdidos, né? Como Deus havia mandado eles irem rumo ao deserto e depois voltaram, o faraó deve ter pensado o quê? Esse povo está perdido. Deus deve ter abandonado eles. Se existia algum Deus realmente que estava guiando esse povo, o Deus abandonou. Agora que eles saíram do Egito, o Deus deles abandonou eles. Então eu vou lá buscar meu povo. Ou talvez o faraó tenha pensado o quê? Foi sorte. Tudo que aconteceu, todas as pragas que aconteceram, foi sorte. Então agora a sorte deles acabou, porque eles estão perambulando para lá e para cá e não acham o caminho. Então eu vou lá buscar meu povo de volta. Então, de duas uma, o faraó deve ter pensado alguma coisa assim, para ter ido atrás do povo. Ele deve ter pensado realmente que Deus não estava com aquele povo mais. Porque agora é muito claro, né? Ele fala, não, vamos embora, porque o Deus deles está brigando por eles. Então eles achavam que o Deus deles não estava mais brigando por eles, ou não estava mais brigando por eles, ou até então toda a praga que houve foi sorte, foi sorte do acaso, foi coincidência, né? Então eles devem ter pensado assim, porque agora eles falam, não, realmente vamos embora, porque Deus, o Deus deles é com eles, vamos embora. Aí no versículo 26, né, vendo, né, o que estava acontecendo, então Deus diz para Moisés, né, agora estende a tua mão sobre o mar. Chegou a hora do julgamento, né? O povo ali do Egito vai ser julgado. Então disse o Senhor para Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Aqui a gente lembra, né? Eles estavam na metade do mar. Eles estavam no meio do mar. Então agora, no meio do mar, isso aconteceu. Deus visitou lá eles para mostrar a indignação dele, né? Que estava chegando o julgamento. Eles ficaram com medo quando Deus visitou, porque foi medo. Eles desistiram, eles queriam ir embora. Eles ficaram com medo. Alguma coisa aconteceu que eles ficaram com medo. Então, eles falaram, não, vamos embora porque Deus está lutando com eles. Vamos embora, desisto porque eu não quero lutar com esse Deus de novo, não. Então, eles querem ir embora. Então agora, né, Deus vai e fala, não vai embora não, e manda Moisés estender a mão sobre o mar, porque vai vir o julgamento, e o mar vai engolir aquele povo. Isso eles no meio do mar, como a gente viu, né? Eles estavam ali no meio do mar. Aí no versículo 26 diz, disse o Senhor para Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. É algo novo que eu vou falar agora, que nunca foi falado, eu nunca ouvi falar nisso, mas eu lendo a Bíblia e meditando, eu li várias vezes, meditei várias vezes, e o entendimento que se chega observando esse capítulo, é que tanto o acampamento de Israel como o acampamento dos egípcios estavam no meio do mar. Os dois estavam no meio do mar. Porque o acampamento do egípcio, quando vier a água sobre eles, eles vão pular para o acampamento de Israel. Eles vão querer ficar entre o povo de Israel para se salvarem. E Deus vai lançar eles na água. Então, eles não iriam pular do meio do mar para a margem. Então, é claro aqui, quando a gente lê esse capítulo, que os dois estavam no meio do mar. Moisés estava no meio do mar com o povo de Israel e os egípcios estavam no meio do mar também. Estavam os dois no meio do mar. O que Deus vai fazer agora? Moisés vai estender a mão e a água que está atrás deles vai voltar ao normal. Quando a gente fala assim, parece algo extraordinário, né? Porque o que vai acontecer? Vai ficar metade do mar normal, que é a metade que o egípcio está, e a metade do outro mar aberta, que é a metade que o povo de Israel tá. Mas isso não é algo extraordinário da gente imaginar. Por quê? Porque Deus fez distinção. Quando houve lá as trevas no Egito, em Gósen, era a luz. Quando houve a queda do granizo e fogo no Egito, não caiu granizo e fogo em Gósen. Então, é plenamente possível Deus fazer essa distinção. É plenamente capaz, é plenamente cabível ele fazer metade do mar voltar ao normal e a outra metade não. Então, isso é plenamente capaz. Porque, gente, não há lógica. Eu tive pensando, meditei muito sobre esse capítulo, refleti muito sobre esse capítulo. Não tem como, porque a gente vai ver que ele vai pular, tem algumas pessoas, né, do acampamento egípcio que vão pular em sentido a Moisés, e se Deus não fizesse alguma coisa, eles iam chegar lá em Moisés.
Então, como que a pessoa vai pular do meio do mar e vai chegar na margem? Entendeu? Então, realmente, a única coisa que me leva realmente a entender nesse capítulo é que os dois estavam no meio do mar. Os dois acampamentos. E Deus vai encerrar o meio do mar e o outro meio do mar vai ficar aberto para o seu povo chegar à margem. E Deus vai fazer distinção. Deus vai fazer distinção até ali no mar. Então, é esse o entendimento claro que tem nesse capítulo. É algo totalmente novo. Eu nunca ouvi assim falarem isso. Mas eu meditei muito, eu refleti muito sobre esse capítulo e é muito claro isso nesse capítulo, sabe? Eu até te convido, se você puder ler assim o capítulo, reflita bastante sobre esse capítulo, sabe? Mas lê pela Bíblia interlinear, lê pela Bíblia que seja mais próxima da Bíblia hebraica, para você não perder, porque dependendo da tradução, foge do que é realmente escrito no hebraico, né? Então, lê de acordo com uma Bíblia, assim, que seja de acordo realmente com a tradução hebraica, né? De acordo com o escrito hebraico, né? Então, no versículo 26 diz: então Moisés estende, né? Deus manda Moisés estender a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os carros dos egípcios e sobre os cavaleiros dos egípcios. Aí no versículo 27, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, agora a gente vê ao romper da manhã, então já estava clareando. Então corria o risco, se clareasse, o povo do Egito ia ver o povo de Israel. E eles não estavam vendo até então, por causa da escuridão. Então o povo de Israel estava na claridade andando rápido. O povo do Egito estava na escuridão andando lento, porque estava escuro. Agora ia clarear, então o povo do Egito podia correr e pegar ali o povo de Israel. Então agora, quando estava já clareando, Deus manda o julgamento. Aí diz no versículo 27, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, aqui que fala, os egípcios, eles tentaram fugir do mar e foram de encontro a ele quem? Moisés. O Moisés, ao que parece aqui, foi todo o povo de Israel na frente e Moisés foi por último, foi indo atrás. E nisso Deus manda Moisés estender sua mão sobre o mar, para o mar se fechar. Aí aqui diz que eles estavam no meio do mar. O povo do Egito estava no meio do mar. Aí diz, quando o mar começou a se fechar, no versículo 27 diz, os egípcios começaram a tentar fugir e ir ao encontro de Moisés. Eles começaram a pular para ir para o lado de Moisés, para se salvar, porque eles perceberam que sobre Moisés a água não estava caindo. Então eles falaram, não, eu vou me salvar, e começaram a pular no sentido de ficar com Moisés. Então é isso que fala aqui. Aí aqui diz no versículo 27, mas Deus derrubou esses egípcios no mar. Então se Deus não tivesse derrubado esses egípcios no meio do mar, né, lá no mar, eles teriam sido salvos, eles teriam chegado até Moisés. É essa a impressão que dá na leitura. Porque diz que quando o mar estava se fechando, eles observaram o mar se fechando, eles foram pular em sentido a Moisés para se salvar. Já que em Moisés não estava caindo água, eles foram pular em sentido a Moisés. E nisso, Deus vendo que eles estavam pulando em sentido a Moisés, Deus vai e joga eles de novo no mar. Então, por que Deus jogou eles de novo no mar? Porque eles iam se salvar. Senão, não precisava Deus jogar eles de novo no mar. Então, Deus vai e joga eles de novo no mar, para eles não fugirem do julgamento. Então, eles são lançados de novo no mar, porque eles iam se jogar para Moisés. Como que, assim, paremos e pensemos assim, gente. Eles estavam no meio do mar. No meio do mar. E aqui diz, né, que alguns egípcios tentaram fugir, pulando até Moisés. Eles tentaram fugir e tentaram ir até Moisés. Mas Deus jogou eles de novo no mar. Então, primeiro, né, como que ele ia conseguir chegar até Moisés, né? Porque aqui é muito claro, eles só não chegaram até Moisés porque Deus derrubou eles no mar. Então, Moisés estava perto. Se eles estavam no meio do mar, Moisés estava no meio do mar também. Então, eles tentaram pular em Moisés no meio do mar. E Deus derrubou eles, porque senão eles teriam ficado vivos ali no meio do mar, né? Então, aqui, Deus precisou agir. Porque se Deus não derrubasse eles, eles teriam chegado até Moisés. É isso que dá a entender no versículo 27. Alguns tentaram fugir e foram de encontro a Moisés. Mas Deus os derrubou no mar de novo.
Então, se Deus não tivesse derrubado eles no mar, eles teriam chegado até Moisés. Como que eles iam pular do meio do mar até Moisés na margem? Então, realmente, Moisés estava no meio do mar. Foi algo mais extraordinário ainda do que a gente imagina. Porque a gente imagina o quê? Que o povo do Egito passou todo pela água aberta, eles saíram da água e o mar se fechou todo no Egito. Não, a leitura que dá nesse capítulo é que metade do mar se fechou sobre os egípcios e a outra metade continua aberta para o povo de Israel. Então, Deus fez uma distinção até em meio ao mar, né? Deus mostrou que é Deus também do mar, Deus também manda no mar, né? Então foi algo extraordinário. Aí no versículo 28, né? Agora, antes da gente falar no versículo 28, eu vou falar sobre aqueles salmos. Eu havia falado que eu ia ler os salmos, né? Eu pus aqui, eu vou ler agora. É Salmos 77, versículo 16 ao 20. Quem quiser acompanhar comigo é Salmos 77, versículo 16 ao 20. Diz assim, diz sobre essa passagem. Diz assim: Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. A gente lembra, né, quando a Bíblia fala abismos, significa o mar, né? Grossas nuvens se... Deixa eu beber só uma água, gente, que minha voz tá... Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram uma parte para a outra. Aqui também traz uma informação muito importante pra gente, muito interessante. No Salmo 77, versículo 16 ao 20, né? A gente observa no segundo versículo, né? No primeiro versículo diz assim: Viram-te as águas, né? As águas viram quem? Viram Deus, né? Ó Deus, as águas te viram e temeram, né? Até as águas tiveram medo do Senhor, te obedeceram. Até os abismos se abalaram diante da tua presença, né? E te obedeceram. E aqui diz, né? No segundo versículo: Grossas nuvens se desfizeram em água. E isso é outra informação importante e interessante, né? Nos Salmos diz, o que acontece? A gente lembra que havia atrás deles uma nuvem, né? Era uma coluna de nuvem. Era uma nuvem ali como cortina atrás deles. O que disse aqui nesse versículo? Que alguns tentaram pular em direção a Moisés. Alguns tentaram se salvar e pular em direção a Moisés. Mas o que Deus falou? Mas Deus os derrubou no mar. E aqui diz, né, que Deus transformou grossas nuvens em água. Ó, as grossas nuvens se desfizeram em água. Elas se desfizeram e se tornaram em água. Então é algo também que a gente pode refletir, porque no Salmo 77 diz que grossas nuvens de repente se desfizeram em água. Então pode ser realmente também, né, que hoje a gente vai refletir aqui um pouco, mas pode ser também que tenha acontecido o quê? Quando esse povo tentou pular para Moisés, a nuvem que estava protegendo ali o acampamento se desfez em água. Virou a água ali para porque agora já tinha coluna de fogo, né? A coluna de fogo tinha chegado. Então, aquela coluna de nuvens pode ter se desfeito ali, porque aqui diz, grossas nuvens se desfizeram em água, né? Então, pode ser realmente que aquela nuvem, aquela coluna de nuvem se desfez em água e caiu em cima dos egípcios também, né? Pode ser que tenha isso acontecido também. Segundo o Salmo 77. Aí aqui diz também, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. Então aqui diz que também houveram trovões, né? Houve trovões ali no céu, eles viam claramente que era a ira de Deus, a manifestação do julgamento, e setas vieram de todas partes, né? Então eles tentavam fugir, eles tentavam sair, mas vinha setas de toda parte para vir o julgamento sobre eles. Então realmente pode ser que isso tenha acontecido. Quando eles tentaram pular para ir em sentido a Moisés, para ficar ali salvos com Moisés, a nuvem se virou água e caiu sobre eles. A gente sabe que a nuvem é formada de água, né? Então, a nuvem é água. A nuvem é água, né? Então, ali era uma nuvem que estava atrás do povo de Israel. E aqui diz, né, que as grossas nuvens, e realmente fala que aquela nuvem, como a gente já leu, né, aquela nuvem era como uma cortina atrás deles. Então, diz que as grossas nuvens se desfizeram em água. Então, realmente pode ser que aquelas nuvens viraram água ali e acabaram derrubando aquele povo que tentou pular para Moisés, né? E disse que houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram uma parte para outra. Não tinha como fugir. De um jeito
jeito ou de outro vinha o julgamento ali, eles tentavam fugir, mas as setas de Deus vinham de todos os lados, eles não tinham para onde correr. Aí diz aqui, o ruído do teu trovão ecoou na redondeza. Tanto que vai dizer aqui, né, que até os outros povos temeram. A gente vai ver que até os outros povos tiveram medo. Aí aqui diz, né, o ruído do trovão de Deus ecoou na redondeza. Então, foi ouvido até nas redondezas a ira de Deus. Os trovões vinham forte, com sons altos ali, e Deus manifestando a sua ira sobre o Egito. E a gente vai ver mais pra frente que vai falar, né, que até os povos ali da redondeza temeram, estavam com medo diante do que aconteceu. Então, foi algo que se chegou às redondezas ali, né? E diz aqui, os relâmpagos alumiaram o mundo, né? Então vieram muitos relâmpagos ali clareando. Clareando por quê? Porque ainda estava escuro, né? Então clareou muito ali. Então ali ainda devia ser aquela madrugada, devia estar querendo clarear o dia, né? Mas ainda estava meio de madrugada ali. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo o Senhor conduziu como um rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Então, esse salmo fala sobre isso. Aí, então, agora voltando, né, ao capítulo que a gente está lendo, voltando ao capítulo 14, continuando no versículo 28, diz: e voltando as águas, né, ou seja, as águas voltaram sobre o povo egípcio ali, voltaram no povo egípcio, cobriram, as águas começaram a cobrir os carros, começaram a cobrir os cavaleiros, começaram a cobrir todo o exército de Faraó, que havia seguido o povo de Israel no mar. Nenhum deles ficou vivo, né? Algumas pessoas questionam, mas não fala que Faraó morreu, né? Aqui não fala exatamente que Faraó morreu. Mas não há dúvida que Faraó morreu. Faraó morreu sim. E existe um salmo que fala isso, que Faraó morreu. É o Salmo 136, versículo 15. Esse salmo diz que Faraó morreu sim. Então, Deus não ia fazer um julgamento ali sem matar a divindade que estava afrontando ele, né? Divindade entre aspas, né? Mas, assim, o ser que se achava divino ali que estava afrontando ele. Então, Deus mandou um julgamento sobre Faraó, sim. Então, no versículo 29, mas os filhos de Israel caminhavam a pé. Então, aqui nesse versículo 29, diz mas, né? Então, tudo isso aconteceu, tudo isso estava acontecendo, né? A água voltou, o povo do Egito estava ali se afogando. Aí no versículo 29 diz, mas, né? Tudo isso estava acontecendo, mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto, pelo meio do mar. Por isso que eu digo, os dois estavam no meio do mar. Quando a gente lê a versão realmente que é mais idêntica com a versão hebraica, né? Porque o que acontece, uma vez eu falei em outra aula, né? No hebraico, existem palavras que, por exemplo, uma palavra no português tem 5 significados diferentes. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Existem traduções, por exemplo, que o significado não são de acordo com o contexto. Então, como que você tem que analisar a Bíblia? Você tem que analisar pelo contexto todo. Você tem que analisar a Bíblia inteira, né? Então, não adianta pegar um trecho qualquer. Então, você tem que fazer links, igual eu fiz aqui, né? Eu peguei links de outras passagens e você começa a conferir, porque às vezes, realmente, a tradução foi colocada ali com uma palavra que não era uma palavra apropriada. Por isso que tem diferença de tradução em tradução. Se a gente pega, por exemplo, uma Bíblia, outra Bíblia, 3 Bíblias aí com traduções diferentes, a gente vê que há uma diferença ali, né? Por causa disso, por causa da tradução. Então, a gente tem que tentar pegar ali a mais de acordo com a tradução hebraica, né? Então, é muito importante por conta disso. Aqui no versículo 29 diz, né? E claramente fala, né? Tudo, quando vem um mas, né? Significa o quê? Que algo estava acontecendo, né? Mas tem uma outra circunstância. É isso que tá querendo dizer, né? Sempre quando há um mas, né? Significa isso está acontecendo, mas isso também está acontecendo. Então, é isso que significa o mais, né? Toda vez que tem um mais num texto, é isso. E aqui no versículo 29 tá querendo dizer isso. No versículo 29 diz, mas, né? Tudo isso aconteceu no meio da água ali, no meio do mar. Os egípcios quiseram desistir, quiseram voltar, mas Deus fez o mar engoli-los ali no meio do mar. Mas, enquanto tudo isso acontecia no meio do mar,
os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. Ou seja, pé seco, né? Pé enxuto é pé seco. Não tinha água nenhuma no pé deles. Esse versículo 29 é muito claro que eles continuavam no meio do mar. Porque aqui faz muita questão de focar no pé seco deles, no pé enxuto deles. Tá querendo dizer assim, dar uma observação maior. É como se fosse assim, muito milagre. É isso que tá querendo dizer, né? No versículo 29 fala assim: olha, gente, vocês não acreditam. O mar fechou, na metade do mar, o mar fechou sobre os egípcios, mas vocês não acreditam. O povo de Israel continuou andando com o mar fechado nos egípcios, matando os egípcios. O povo de Israel continuou andando e com as sandálias secas, acredita? Então quer dizer assim, um potencial de poder, entendeu? Nesse sentido que tá falando, porque ele já havia falado isso, Moisés, antes. Mas agora Moisés fala de novo, porque ele tá querendo chamar a atenção pro pé seco do povo. Então é um milagre. Como que o povo está com o pé seco se metade do mar se fechou sobre os egípcios? Então ele está chamando a atenção a isso. E ele está falando, e eles estavam também no meio do mar, né? Então o mar se fechou no meio do mar, em cima dos egípcios, e o povo de Israel também estava no meio do mar, mas o povo de Israel estava com a sandália seca. Então ele está querendo mostrar um milagre aqui. É isso que ele está querendo dizer. Aí no versículo 29, então diz, né? Mas, né, mediante tudo isso acontecendo, os filhos de Israel estavam caminhando a pé com os pés secos pelo meio do mar. Então eles também estavam no meio do mar. E as águas lhes eram igual um muro, à sua direita e à sua esquerda. Então o povo egípcio estava se afogando, a água estava ali nervosa neles, a ira de Deus tremenda sobre eles, e o povo de Israel andando no meio do mar, e de um lado uma parede de água e do outro lado outra parede de água, e eles continuavam andando. Isso, Moisés está chamando a atenção aqui para a potencialidade desse milagre, é algo poderoso. Metade do mar estava ali em fúria, devorando os egípcios, e a outra metade estava aberta para a passagem do povo de Israel. É isso que ele está querendo dizer, né? Potencializar ali o poder de Deus. Aí no versículo 30, tanto que Deus fala, né? Agora o povo do Egito vai saber que eu sou Deus. Agora eles não vão ter mais dúvida. Eles vão entender de uma vez por todas que eu sou Deus. E a gente vê que não era só o povo do Egito que tinha dúvida, parece, né? Porque o povo de Israel, no final do capítulo, vai falar também: agora eu sei que Deus é Deus mesmo. Agora eu sei, né, que você também, né? Agora eu acredito em você, Moisés. Agora eu acredito em Deus, né? Então precisou isso para eles acreditarem. Já não bastava as pragas que já houveram, né? Então até o povo de Israel não tinha sido convencido direito, né? Foi o que eu tinha dito na última aula, né? Na verdade, eles eram mais egípcios do que israelitas. Eles estavam impregnados ali naquela natureza egípcia, então eles já eram egípcios. Então, no versículo 30 diz, né? Assim, dessa forma, né? Deus livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia, na margem do mar. Então, aqui, o que acontece? Quando fala que Israel viu os mortos na praia, na margem do mar, né? Não é a distância. Não é a distância, eles atravessaram o mar inteiro, de uma margem a outra margem. Eles viram os egípcios mortos na margem deles, não é na outra margem, na margem dos egípcios. Foi na margem deles que eles viram os egípcios mortos. Então leva um tempo, né, até se afogar e a onda levar até lá e até aquele povo ter terminado de andar. Então realmente eles chegaram, já o corpo já chegou ali. Quando eles saíram ali do mar, então depois o mar se fechou e eles viram ali realmente os corpos ali mortos dos egípcios na margem do mar, né? Mas aqui fala bem claro, né, que os dois estavam no meio do mar, não era? Porque por conta desse versículo 30, muita gente acha que, na verdade, Moisés estava na margem do mar, né? E o povo também já estava na margem do mar. E houve esse afogamento, né? Houve essa destruição ali nas águas, né? E depois o povo de Israel viu os egípcios mortos na margem do mar. Mas, gente, vamos pensar. Se o povo de Israel tivesse saído das águas e a água tivesse se fechado sobre o povo egípcio, eles iam ficar parados esperando terminar o afogamento, a água trazer eles até a margem do mar? Eles teriam ido embora já, eles não iam ficar ali para Deus, não ia fazer isso, gente, pelo amor de Deus.
O Deus que eu conheço não ia fazer isso. Ia fazer eles ficarem lá esperando ficarem esperando o tempo que eles vão se afogar, para depois esperar o tempo que a água vai trazer o corpo deles. Eles não iam fazer isso. Porque não ia ser uma coisa rápida, não é? Gente, um afogamento não é assim. Então, não seria uma coisa rápida, assim, né? De eles estarem ali, o mar se fechar e o corpo já aparecer ali nos pés deles. Não. Então, realmente, houve um tempo. Quando eles saíram do mar, os corpos já estavam mortos, já estavam afogados. Então, Deus só mandou aqueles corpos para comprovar eles o que fez com os inimigos deles, né? Então, realmente assim que eu vejo, né? Que realmente eles chegaram ali na margem, quando eles chegaram na margem já terminou todo o afogamento ali, né? Então, quando eles chegaram na margem, o mar se fechou e Deus mandou os corpos para que eles vissem realmente que Deus é um Deus de julgamento, né? Que Deus fez julgamento para os inimigos do povo de Israel e mostrou o corpo para aquele povo de Israel para que eles não mais temessem os inimigos deles, né? Então, dessa forma que eu consigo refletir, meditar, né, e analisar esse capítulo. Então, aqui no versículo 31 diz: E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitou contra os egípcios, e o povo temeu a Deus, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então agora, né, Israel viu o grande poder de Deus, né, que Deus exercitou contra os egípcios, né? Então agora o povo de Israel temeu. Agora o povo de Israel reconheceu que Deus é um Deus forte, Deus poderoso, Deus de julgamento, né? Então precisou isso. Então por quê? Porque houve um julgamento, eles viram um julgamento ali, eles confiaram naquele julgamento. Não, realmente Deus é poderoso, ele nos livrou dessa forma extraordinária, né? Então aqui diz, e confiou no Senhor, né? E em Moisés, seu servo, né? Então, só depois disso, né? Depois disso, eles realmente reconheceram que Deus é poderoso, o Deus deles é poderoso, né? Então, confiou no Deus deles. Eles não confiavam até então, agora eles confiaram. Depois disso, eles confiaram no Deus deles, entre aspas. A gente vai ver que eles ainda vão dar mancadas, né? Mas eles confiaram no Deus deles, né? E em Moisés. Eles ainda não confiavam em Moisés também. Mas a gente vai ver que eles vão continuar sem confiar também, né? Mas aqui diz que então eles confiaram. Tanto que a gente vai ver, né? Que no próximo capítulo vai vir um cântico, né? De louvor, de adoração, né? Mas eles vão estar tão alegres, vão fazer um cântico tão bonito. Depois do cântico vem outra reclamação, né? Então eles fazem um louvor ali, um cântico maravilhoso e depois reclamam de novo. Então a gente vai observar isso. Em Hebreus, né? Deixa eu ver se eu anotei o capítulo, acho que eu não anotei. No livro de Hebreus, fala, né, que na verdade, anotei sim, o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 29, diz que na verdade, os hebreus, o povo de Israel, né, eles conseguiram atravessar o mar dessa forma pela fé. Então, eles podem ter reclamado no começo, né, mas eles tiveram fé. Então, eles só atravessaram o mar pela fé deles. No Hebreus, capítulo 11, versículo 29, diz que pela fé deles que eles conseguiram atravessar o mar dessa forma, senão eles não teriam conseguido. Então, eles tiveram fé, né? Então, eles conseguiram atravessar o mar. Então, hoje a gente vai finalizar a aula aqui, tá?